Simulado 128 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para concurso público, estudando para fazer prova de primeira habilitação, está fazendo algum curso na área de trânsito, como por exemplo os motoristas profissionais que fazem curso especializado de trânsito, você está no lugar certo, está só testando seu conhecimento, já acompanha o canal, está no lugar certo também, porque aqui são sempre 3 questõezinhas por vídeo em que nós respondemos e fazemos nossos comentários a respeito dessas questões. Então bora lá para a primeira das questões desse vídeo, que é a questão de número 413. A questão aqui diz o seguinte, olha: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Olha, nós temos aqui no artigo 29 do CTB, ele está no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro e trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito. Nesse artigo 29, inciso 3, nós temos a seguinte previsão, ó: no caso de rodovia e no caso de rotatória, que é aquela uma espécie de praça em círculo que ajuda a distribuir todo o trânsito, algumas pessoas chamam popularmente de giradouro, não é? No caso de rodovia ou de rotatória, a preferência é do veículo que já esteja circulando por ela. E nos demais casos, a exemplo de um cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que se aproximar pela direita, tá certo? Pela direita do condutor. Agora, isso aqui estamos falando, ó, de via não sinalizada. Porque se houver sinalização indicando a preferência de passagem de um ou de outro, obviamente você observa a existência da sinalização. Porque no próprio CTB, em seu artigo 89, nós temos lá a chamada ordem de prevalência da sinalização, que vai estabelecer de quem é a preferência, qual o tipo de sinalização que prevalece quando houver um conflito, enfim. E existindo sinalização, obedece a sinalização em relação à regra geral. Agora, não tem sinalização nenhuma, a via não é sinalizada, 2 veículos se aproximaram ao mesmo tempo, os 2 querendo passar, de quem é a preferência? Se for numa rodovia rotatória, o veículo já está circulando por ela, salvo se houver existência de sinalização. E nos demais casos, a exemplo de um cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo se aproximar pela direita do condutor. E lá no artigo 215 do CTB, nós temos aqui a infração pelo desrespeito a essas regras, que é de natureza grave. São 5 pontos aqui no prontuário do infrator e aquela lembrancinha de R$ 195,23 para o camarada não esquecer de dar preferência da próxima vez. Então as afirmativas aí, ó, afirmativa, ela tá correta, beleza? Bora para mais uma questão, questão número 414 aqui, que é a seguinte, ó: onde não existir sinalização regulamentadora de velocidade, 40 km por hora é a velocidade mínima. Olha que bicho que fizeram. O cara que fez isso, ele olhou para você e diz: é hoje que eu lasco esse cara. Olha, velocidade mínima. Rapaz, o cara que lê um negócio desse aqui ligeiro, na pressa, às vezes imagine isso numa questão de concurso, né? Questão de concurso público, você confiante ali, você certo que, meu irmão, questão de via, isso é primeira habilitação. Isso aqui eu vou responder de olho fechado. É nessa que você se dá mal, ó. Tá vendo? É nessa que você passa batido. Você lê rápido, ó. Velocidade 40 por hora. Aí você já se empolga e vem pra onde? Via coletora, você chega a risca. Essa que é miséria. E aí, na realidade, você está errando a questão, né? Por quê? Porque nós estamos falando da velocidade mínima, né? Olha aí. No CTB nós temos 3 artigos que tratam do tema vias, né? O artigo 40, ele traz aqui a classificação dessas vias, né, em via urbana ou via rural. O artigo 61, tá certo, que trata da questão da velocidade, mas essa velocidade só se aplica onde não existir sinalização regulamentadora de velocidade. Porque se tiver uma placa, por exemplo, dizendo, olha, a máxima é 80 e acabou. Agora não tem placa, aí prevalece as velocidades previstas no próprio CTB. E tem o artigo 62, que trata também da velocidade,
Só que ele trata da velocidade mínima. E a velocidade mínima é sempre a metade da máxima. É onde o camarada passa batido numa questão como essa. Por exemplo, numa via de trânsito rápido, qual é a velocidade máxima permitida onde não houver sinalização regulamentada de velocidade? 80 km por hora. Na via arterial, velocidade máxima é o quê? 60 km por hora. Na via coletora, a máxima é o quê? 40 km por hora, que é o que faz tu ler isso aqui e dizer, ela, acertei, acertou. 30 km por hora é a máxima. Ó, tá vendo? Já é me enganchando aqui com via local na sequência, ó. 60 km por hora é a máxima nas estradas, tá vendo? Ó, trânsito rápido, arterial, coletor, estrada. Eita, já é na via local, tá vendo? Na sequência ali. Então, é a máxima nas estradas. Estrada é via rural não pavimentada, né? Se você quiser os conceitos disso aqui, dá uma olhada aqui, ó. Anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Dá uma olhada lá. Então, como a velocidade mínima é a metade da máxima, estamos falando de 40, bom, não tem como ser mínima aqui, nem aqui, nem aqui. Mas 40 km por hora é a velocidade mínima numa via de trânsito rápido. Por isso que a resposta correta é a letra A. Tá vendo? Ó? No detalhe, na pressa, você erra uma questão extremamente simples, uma questão que é aquela perguntinha de primeira habilitação. Às vezes a turma coloca isso aí no concurso público. O concurso público é atenção, é concentração, é conhecimento dos detalhes e é eliminatório, né? Alguém tem que ser aprovado, né? Então, vai no detalhe aí, beleza? Bora para a terceira e última questão desse vídeo aqui, que é a seguinte, olha. Que é o seguinte. Cadê? Conduzir veículos sem portar a CNH. Conduzir veículos sem portar, olha, é infração. Vejam só, vou chamar a atenção de vocês para essa expressão aqui, olha. Nós temos uma diferença, tá certo? É que isso confunde mesmo, ó. Nós temos uma diferença entre portar e possuir, tá bom? Ó, e as infrações é não portar ou não possuir, por exemplo. Não possuir, o cara não tem carteira. Ele realmente não tem. E o não portar, podemos dizer que ele não está com ela, tá certo? Com a habilitação. Essa é a diferença. Então a infração aqui, ó, é por não portar a CNH. Como a habilitação ela é um documento de porte obrigatório, e isso está previsto lá no artigo 159 do CTB, e esse documento ele pode ser apresentado tanto em meio físico quanto em meio digital. Os dois são considerados válidos. Não portar esse documento é uma infração prevista aqui no artigo 232 do CTB. É uma infração de natureza leve, multa de R$ 88,38 e retenção do veículo até a apresentação do documento. Pode ser o seu ou de outra pessoa que se apresenta para retirar o veículo. E não tem registro de pontuação. Você diz, por quê? Porque a lei mudou, né? Aqui, ó, dá uma olhada lá, artigo 259, parágrafo 4º do CTB, tá certo? Lá no inciso 2. Dá uma olhada lá que você vai ver que o legislador fez constar que em algumas infrações não haveria registro de pontuação. Uma delas é na infração do artigo 232 do CTB. Então a infração aqui ela é de natureza leve. A resposta correta é a letra D, tá certo? Infração de natureza leve, mas faço essa observação aí com relação a essa infração, tá certo? E com isso, fechamos mais um simulado 128 de legislação de trânsito. Mais de 400 questões respondidas e comentadas aqui para você naquele preço que você gosta, que é a metade de 0,800, ou seja, 0,800, 0,400, né? Mas que também é de graça do mesmo jeito, tá bom? E aí, acertou quantas? Ficou com dúvida? Concorda com algo discordial? Fica à vontade, ó, vai deixando nos comentários. Você já sabe, deixou nos comentários, a gente vai discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto. E deixa aí, se você errou alguma, deixa lá, diz por que você errou. Porque a gente vai entendendo ali as dúvidas, né, do pessoal e tenta utilizar questões relacionadas a essas dúvidas que o pessoal está com um pouquinho mais de dificuldade para tentar ajudar de alguma forma você que está estudando o tema. Tranquilo? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.